I have to say we love coming to Brazil. Eu preciso dizer que nós amamos vir ao Brasil. We love it because of the warmth. Nós gostamos por causa do calor. The weather is warm and the people are warm. O clima é quente e as pessoas são calorosas. We often go back home and we start hugging people that we didn't hug before. Quando a gente volta para casa, a gente começa a abraçar as pessoas, coisas que a gente não fazia antes. And they say, "What happened to you?" Eles falam, o que aconteceu com vocês? And we say, "We've been to Brazil." Ah, a gente estava no Brasil. Now, where I live in Michigan, we have 4 distinct seasons. Lá onde eu moro, no Michigan, nós temos as 4 estações bem marcadas. It's warm in the summer, but it's cold in the winter. É quente no verão, mas é frio no inverno. We have snow that's about this deep. A gente tem neve que chega nessa altura. So as the weather begins to change, then we feel cold. Então, quando o clima começa a mudar, a gente sente o frio. The wind blows and we have to put extra clothing on. O vento sopra e a gente tem que botar roupa extra. And this contrast between the cold out there and the warmth inside of our homes is kind of like the world and the church. E o contraste que a gente vê entre o frio lá fora e o calor de dentro de casa é como a gente vê o mundo e a igreja. The world can be a very cold place. O mundo pode ser um lugar muito frio. And the church should be a warm place. E a igreja deveria ser um lugar caloroso. Sometimes it is and sometimes it's not. Às vezes o é e às vezes não. Maybe for some people it's warm and other people it's not. Talvez para algumas pessoas seja um lugar caloroso, mas para outras não. Sometimes there is unkindness in the church. Às vezes tem indelicadeza, crueldade, falta de bondade na igreja. And this is a problem. E isso é um problema. So this is what I'd like to explore with you this morning. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa manhã. But first, I'd like to ask Ananda to read from 1 John 4, verses 7 to 11 and verse 21. Mas primeiro nós vamos ler 1 João, capítulo 4, os versículos de 1, dos versículos de 7 a 11 e depois o versículo 21. 1 João, capítulo 4, de 7 a 11 e depois o versículo 21. Eu vou ler para as irmãs. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E agora o verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. So first I'd like to talk about the nature of this problem. Então, primeiro eu gostaria de falar sobre a natureza desse problema. And then most importantly, principles to counteract this problem. E, mais importante, sobre princípios para resolver esse problema. And then practical solutions to this problem. E então, soluções práticas a este problema. So let's first acknowledge that there is a problem sometimes in the church of unkindness. Então, primeiro nós vamos reconhecer que às vezes temos um problema de indelicadeza, falta de bondade na igreja. We're talking about sinful human nature things. São coisas da natureza humana, pecaminosa. So if you're here and you are part of spreading kindness in the church, then I encourage you to keep doing so. Então, se você está aqui e você faz parte daqueles que espalham a bondade na igreja, então eu quero te encorajar a continuar a fazer isso. If you're encouraged, or if you're convicted by what I say today, then I hope you can learn
from the principles that I offer and improve. Mas se você se sentir culpado pelo que eu digo hoje, eu quero oferecer o encorajamento para mudar o caminho. And if you're sort of in the middle, then I hope I can inspire you to show more kindness. E se você está nem de um lado nem de outro, então eu quero te inspirar a mostrar mais bondade. And if you are a recipient of unkindness, I hope that I can encourage you as well. E se você for alguém que recebeu a indelicadeza, então eu quero consolar você também. Unkindness happens in the church in all age groups, from children to the elderly. A falta de bondade está na igreja em todas as faixas etárias, desde crianças até os idosos. We are born sinners and we're naturally selfish. Nós nascemos pecadoras e naturalmente somos egoístas. What are some examples? Quais são alguns exemplos? Maybe we look down on a family who's poor, Talvez a gente menospreza uma família que é pobre. and it shows in our attitude towards them. E isso se revela na nossa atitude em relação a elas. Children might tease other children. As crianças talvez provoquem outras crianças. Maybe someone has emotional difficulties and we judge them and think it's their own fault. Às vezes as pessoas podem ter dificuldades emocionais e nós criticamos, julgamos, achando que é culpa delas. You and your church have your own stories. Você e a sua igreja têm as próprias histórias. It seems that unkindness happens in the form of words spoken or actions taken. Talvez a bondade se manifeste através de palavras faladas ou de ações. Or it can be words and actions that are withheld. Ou talvez sejam palavras e ações que são omitidas. Unkind words can be like a dagger. Palavras sem bondade podem ser como uma adaga. I feel like this is one of the bosom sins of the Christian church. Eu tenho a impressão de que isso seja um dos pecados que está no seio da igreja. We deal with other sins like theft or taking God's name in vain. A gente fala sobre outros pecados como furtar ou tomar o nome de Deus em vão, But words of gossip or slander we sometimes overlook. mas a fofoca ou calúnia às vezes a gente ignora. We might even disguise it as piety. Às vezes a gente até disfarça como se fosse piedade. Oh, like, did you hear that Johnny's been drinking again? We should pray for him. Oh, você viu o irmãozinho Joãozinho, ele está bebendo de novo. Vamos orar por ele. We might hear someone gossiping towards us, but we don't stop it. Ou às vezes a gente ouve alguém fofocar perto da gente e a gente não impede, não para aquilo. We might allow our children to speak ill of other people. Nós permitimos que os nossos filhos falem mal de outras pessoas. We see someone sinning, but we don't have the courage to approach them in the Matthew 18 principle. Nós vemos alguém pecando, mas não temos a coragem de chegar com eles de acordo com o princípio de Mateus 18. Instead, we're cowardly and we tell someone else about that problem. E em vez disso, a gente covardemente olha para outra pessoa e fala com outra pessoa a respeito. We're all guilty. We've done these things. Todas nós somos culpadas dessas coisas. Sometimes we show unkindness by the words that we should speak, but we don't. Às vezes a gente mostra falta de bondade nas palavras que deveríamos falar, mas não falamos. Maybe a new family comes and we don't welcome them. Talvez uma nova família chega e nós não damos as boas-vindas. Or we have our own little group of favorite lady friends and we exclude others. Ou talvez a gente tenha um grupinho das nossas amigas favoritas e excluímos as outras. So let's each look at our own hearts and examine us and see what we are doing positively and what we need to improve on. Então vamos cada uma de nós olhar para dentro de nós mesmas e ver o que nós temos feito que precisa continuar ou aquilo que precisa melhorar. So we've looked at the problem, now let's look at some solutions. That's point number 2. Então nós vimos o problema. Agora vamos ver a solução, que é o nosso ponto 2 essa manhã. First, let's define what the church is. Vamos definir então o que é a igreja. The church is not a building, but it's the people. A igreja não é um prédio, mas são as pessoas.
The term ecclesia means the called out ones from the word of God. O termo eclesia significa aqueles que foram chamados do mundo por Deus. So in the New Testament, it was the local assembly of those who professed faith and were aligned with Christ. Então, no Novo Testamento, era a reunião daqueles que professavam a fé e fidelidade a Deus. There are three marks of the true church. Existem 3 marcas da igreja verdadeira. The first is that the pure doctrine of the gospel is preached. A primeira é que a doutrina pura do evangelho é pregada, The sacraments are administered, os sacramentos são ministrados and church discipline is exercised. e a disciplina eclesiástica é exercitada. Why is this important to know? Por que é importante saber disso? Because at the very foundation is the preaching of the gospel. Porque na fundação, na base disso, é a pregação do evangelho. And the very foundation of the gospel is that Jesus Christ died on the cross to save us from our sins. E a base do evangelho é que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. And why did he die? Because he loved us. E por que ele morreu? Porque ele nos amou. So God overpowered sin with love. Então, Deus venceu o pecado com amor. And when he saves us, he instills that love in us. E quando ele nos salva, ele coloca o amor dele em nós. So love permeates the gospel. Então, o amor permeia o evangelho. Of the spiritual gifts, faith, hope, and love is the greatest. Dos dons espirituais, fé, esperança e amor, amor é o maior deles. We glorify God when we show love. Nós glorificamos a Deus quando mostramos amor. John said God is love. O apóstolo João diz que Deus é amor. And Jesus summarized the whole law and prophets, basically the whole word of God, with the law of love. E Jesus resumiu toda a lei e os profetas falando que Deus é amor. To love God above all and to love our neighbor as ourselves. Devemos amar Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. And kindness is an expression of that love. E a bondade é uma expressão desse amor. So that's why kindness is so very important. E é por isso que a bondade é tão importante. The second reason kindness is important is because of justice and righteousness. O segundo motivo pelo qual a bondade é importante é por causa da retidão e justiça. The love of Christians is not just a wishy-washy love. O amor cristão não é um amor aguado. We don't just ignore sin, A gente não ignora o pecado, but love is based on righteousness. mas o amor é baseado em retidão. God is holy and pure. Deus é santo e puro. He created us good, but we fell in Adam. Ele nos criou bons, mas nós caímos em Adão. He can't overlook our sin, but he has to punish it. Ele não pode ignorar o nosso pecado, mas ele tem que punir o nosso pecado. So because of love, he sent his son to this earth to suffer and die. Então, por causa do amor, ele enviou o seu filho a esse mundo para sofrer e morrer. Jesus lived 33 years on earth as a sinless person among sinners. Jesus viveu 33 anos na terra entre pecadores, como alguém que não pecou, To teach and to preach the gospel, para ensinar e pregar o evangelho, to heal the sick and the brokenhearted, para curar o doente e o ferido, and then to die an awful death, e então morrer uma morte terrível. all to save people who were his enemies. E tudo isso para salvar pessoas que eram inimigas dele. And because of his love, we became his friends. E por causa desse amor, nós nos tornamos amigos dele. So the love and sacrifice that Jesus paid for our sins satisfied the justice of God. Então, o amor e sacrifício que Jesus pagou pelo nosso pecado satisfez a justiça de Deus. So if the God that we love is righteous, then we want to be righteous. Então, se o Deus a quem amamos é reto, então nós devemos querer ser retas. So we don't overlook sin. Então, nós não podemos ignorar o pecado.
And what we love is good and pure and holy. E o que nós amamos é bom e puro e santo. We say with David in the Psalms, "Oh, how love I thy law." Devemos dizer como Davi nos Salmos: ó, como eu amo a tua lei. So when we show love and kindness to others, it's infused with goodness. Então, quando nós mostramos amor e bondade a outras pessoas, isso está permeado com coisas boas. So holiness is happiness, especially when we share it with others. Então, santidade é felicidade, especialmente quando compartilhamos com outras pessoas. So thirdly, under the principles for showing kindness, Então, o terceiro princípio que nós temos para mostrar bondade is this question: how do we deal with the messy parts of our lives? é a seguinte pergunta: como é que a gente lida com as coisas confusas na nossa vida? Our sins and the sins of others. O nosso próprio pecado e o pecado dos outros. We're all sinners, just different kinds of sinners. Todos nós somos pecadores, só somos pecadores de formas diferentes. So compared to God, who is perfectly holy, we all fall short. Então, se compararmos a Deus, que é perfeitamente santo, todas nós ficamos aquém. But if he loved sinners, then we ought to as well. Mas se Ele ama pecadores, então nós devemos também amar. So in order to have kindness in the church, we need humility. Então, para ter bondade na igreja, nós precisamos de humildade. Paul told us in Galatians to bear one another's burdens. Paulo nos diz em Gálatas para suportar as cargas uns dos outros And so fulfill the law of Christ. e assim cumprir a lei de Cristo. But the context of this verse in Galatians is 6 verse 2 is not just that we help people who are innocent. Mas o contexto desse texto lá em Gálatas não é apenas que nós vamos ajudar as pessoas que são inocentes. But Galatians 6 verse 1 says this: Mas Gálatas, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. So we're also supposed to show love to someone who has fallen into sin. Então nós devemos também demonstrar amor a alguém que caiu em pecado. This verse is not talking about someone who lives a lifestyle of sin, Esse verso não fala sobre a pessoa que vive em pecado, but someone in a moment of weakness who fell. mas sobre alguém que no momento de fraqueza caiu. So we show compassion to them for this reason. Então nós demonstramos compaixão a eles por essa razão. And Galatians says this too, just in case we might also fall into sin at some point. E Gálatas fala também que é pelo motivo de que talvez nós também possamos cair em pecado. That's humility. E isso é humildade. Philippians 2 verse 3 also says that we esteem others higher than ourselves. Em Filipenses 2 também diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. That's another form of humility. E essa é outra forma de humildade. So when we see someone in pain, their pain becomes our pain. Então, quando nós vemos alguém sofrendo, o sofrimento dele se torna o nosso sofrimento. And we need to relieve their pain in order to help relieve our own pain. E nós precisamos aliviar o sofrimento dele para que o nosso sofrimento também seja aliviado. So when we're humble, there's much more love and kindness that flows from our heart than if we're proud. Então, quando nós somos humildes, tem muito mais amor e bondade fluindo do nosso coração do que quando nós somos orgulhosos. Okay, so for the fourth principle Então, agora o quarto princípio that we're talking about for showing kindness, que nós estamos falando para mostrar bondade, I'd like to talk to those who have been recipients of unkindness in the church. eu gostaria de falar com aquelas que talvez tenham recebido a falta de bondade na igreja. I've met many people who have said, I grew up in the church, but I will never go back because of how they treated me. Eu conheço muitas pessoas que já falaram: eu cresci na igreja, mas eu nunca mais vou voltar pelo modo pelo qual eles me trataram.
So if you've been hurt in the church, and maybe it's even unintentional from those who hurt you, I'd like to say several things to you. Então, se você talvez foi ferido pela igreja, talvez até aí sem intenção, eu quero dizer algumas coisas para você. First, if it's happening right now, I'd like to ask you, is there anything you can do to improve your own situation? Primeiro, se isso está acontecendo agora, nesse momento, eu quero te perguntar: tem algo que você possa fazer para melhorar a sua situação? Maybe by changing some things in the way you do things, Talvez fazendo algumas mudanças? or seeking the help of a wise, godly woman, or a pastor, or an elder. Ou procurando ajuda de uma mulher mais sábia, ou um pastor, ou um oficial? Please look for help Por favor, procure, busque ajuda, so that you don't have to bear this alone. para que você não suporte isso sozinha. Next, if you are suffering, then realize that Jesus Christ understands you. Em segundo lugar, se você está sofrendo, eu quero que você perceba que Jesus Cristo entende isso. He experienced the unkindness of the church in a more extreme way than any of us can ever experience. Ele teve a experiência da crueldade da igreja de maneiras que ninguém jamais vai passar. And he invites you to come to him with open arms. E ele te convida, de braços abertos, a vir até ele. His love is what can heal you. O amor dele é algo que pode te curar. He set an example of forgiveness. Ele deixou o exemplo de perdão. It's not easy to forgive someone who has wronged you, but the Holy Spirit can help you. Não é fácil perdoar alguém que te feriu, mas o Espírito Santo pode te ajudar. And Christ told us to love our enemies. E Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. So pour out your heart to him in prayer Então, derrame o seu coração a Ele em oração and let the burden roll off your back. e deixe que esse fardo seja tirado das suas costas. The third way to help yourself if you are experience unkindness is to help others. A terceira forma de ajudar a você mesmo, se você foi ferido, é ajudar outros. When you serve others, it's therapy for yourself. Quando você serve os outros, isso é terapia para você mesmo. By reaching out to others, your pain will be swallowed up in the joy and blessing of giving and serving. Quando você procura, alcança outras pessoas, a dor deles vai te ajudar. Turn your focus from your own pain to someone else's pain. Isso tira o foco da sua dor para a dor de outra pessoa. Who knows, this may be part of God's purpose in your life. Quem sabe, talvez isso seja parte do propósito de Deus para a sua vida. I'm thinking of an example of someone who was sexually abused. Eu estou pensando aqui no exemplo de uma pessoa que passou por um abuso sexual. After working through the pain and the injury of that for years, then she helped others with the same issue. Essa pessoa, depois de passar anos trabalhando, né, sobre a sua dor, ela começou a ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. If you've been through hard times, you understand what it's like. E se você passou por dificuldades, você entende como é isso. And even though you have scars of whatever you went through, your pain can help someone else. E ainda que você tenha cicatrizes daquilo que você passou, a sua dor pode ajudar outra pessoa. Someone needs you. Sorry? Someone needs you to help them. Alguém precisa de você para ajudá-la. So all of God's providence in life, whether it's good times or bad times, is God calling you to come to him. Então, em toda a providência de Deus, os momentos bons e ruins, tudo isso é Deus te chamando a ajudar. Try not to be bitter to God or to the people that hurt you, Tente não sentir amargura em direção a Deus ou às pessoas que te machucaram. but pour out your heart to Jesus and then go help someone else. Mas derrame o seu coração em Jesus e aí vá ajudar outra pessoa. So far we've looked at the principles to instill kindness in the church. First, the church, the purpose of the church. Então, por enquanto, nós falamos sobre os princípios para aplicar a bondade na igreja. Primeiro, o que é a igreja?
and then the foundation of righteousness Então, a base da retidão and humility. e humildade. And we've spoken to those who were victims of unkindness. E nós falamos com aquelas que foram vítimas de crueldade, de falta de bondade. Two more. The next is the example of Jesus Christ. E agora vamos falar sobre o exemplo de Jesus Cristo. And I believe this is our greatest inspiration for showing kindness in the church. E eu creio que essa é a nossa maior inspiração para demonstrar bondade na igreja. In Luke 4, verses 18 and 19, Jesus talked about his mission on earth. Em Lucas 4, do 18 a 19, Jesus falou sobre a sua missão. It was after he had been tempted of Satan in the wilderness, Foi depois que ele foi tentado por Satanás no deserto. and then he returned home to Nazareth, and it was his turn to read in the synagogue. E aí ele voltou para casa em Nazaré e estava na vez dele ler na sinagoga. And the passage that Ananda is going to read is what his mission would be as he embarked on his earthly ministry. E a passagem que nós vamos ler agora é o que a missão dele é enquanto ele começou o seu ministério. Luke 4, verses 18 and 19. É Lucas 4. And as she's reading it, listen for the kindness that's in these verses. Lucas 4, do verso 18 ao 19. E enquanto eu leio, procure pela bondade nas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. When he sat down, first his townspeople that knew him so well, first they were in awe. E quando ele sentou, primeiro as pessoas, os vizinhos dele que conheciam ele, eles ficaram impressionados, Because he spoke with authority. porque ele falou com autoridade. And then they realized he was talking about himself, that he was God. E aí eles perceberam que Jesus estava falando sobre ele mesmo, que ele era Deus. And they were angry. E aí eles ficaram com raiva. And they would have thrown him off the cliff. E eles iam jogar Jesus do penhasco. But he disappeared in the crowd because it wasn't his time to die yet. Mas Jesus desapareceu na multidão porque ainda não tinha chegado a sua hora. So in the 3 years that followed, he carried out what he just said. E nos 3 anos que seguiram esse episódio, ele cumpriu o que ele disse. He preached with power and with knowledge and authority. Ele pregou com poder e autoridade e conhecimento e autoridade. He did miracles to prove that he was God. Ele fez milagres para provar que ele era Deus. He reached out to the poor and those that were sick. Ele alcançou os que eram pobres e doentes. And then he showed the ultimate love and kindness at the end of his life. E ele demonstrou amor da maior forma no fim da sua vida. So while we were yet sinners and enemies, he died for us on the cross. Porque enquanto nós ainda éramos inimigos, ele morreu por nós na cruz. This ought to motivate us like nothing else to show kindness to others. E isso deve ser uma motivação como nada mais pode ser para demonstrar bondade aos outros. Not just those that we like or that we have compassion on, Não apenas aqueles de quem gostamos ou temos misericórdia, but also those that we don't like and those who have wronged us. mas também aqueles que nós não gostamos e que talvez nos feriram. Just look at Christ on the cross and see pure love. Então, olhe para Jesus na cruz e veja o amor puro. And then go out and live out of that love. E então vá e viva esse amor. The final principle that moves us to show kindness is the fruit of the Spirit. E o último princípio que nos move a demonstrar bondade é o fruto do Espírito. If we are saved, then the Holy Spirit will instill love in our hearts. Se nós somos salvas, então o Espírito Santo vai derramar amor no nosso coração. And we will automatically show the fruit of the Spirit. E automaticamente nós vamos demonstrar o fruto do Espírito. We will be loving and kind. Nós seremos amáveis e bondosas.
the contrary is also true. E o contrário também é verdade. So if we're not loving and kind and instead we're hateful and unkind, Então, se em vez de sermos bondosos, nós formos odiosas, then we show that we're either not saved or seriously backslidden. então isso mostra que ou nós não somos salvas ou nós estamos muito frias. Now, of course, even when we're saved, we struggle with sin. Então, é claro que mesmo se quando nós somos salvas, nós podemos tropeçar no pecado. But is the main direction, is the deepest desire of our hearts, Mas is eu- it to be loving and kind? Mas a principal direção e o desejo do nosso coração é sermos amáveis e bondosas And to be like Jesus. e ser como Jesus foi. So Jesus told a story, a parable in Matthew 25 Jesus contou uma parábola lá em Mateus 25 about the sheep being separated from the goats. sobre as ovelhas sendo separadas dos cabritos. The sheep are his people and the goats are the unbelievers. As ovelhas são o seu povo e os cabritos são os incrédulos. And he calls those that were the sheep to inherit the kingdom of the Father. E ele chama aqueles que são suas ovelhas para herdar o reino do Pai. And he identifies them as the ones who did these actions. E ele identifica as ovelhas como aqueles que praticam as seguintes ações. Those people fed the hungry, Essas pessoas alimentam os famintos, they gave a drink to those who were thirsty, eles dão de beber a quem tem sede, they took in strangers, eles acolhem o estrangeiro, they gave clothes to those who were naked, eles dão roupas a quem está nu, and they visited those who were sick and imprisoned. e eles visitam aqueles que estão enfermos ou aprisionados. And Jesus said, even as you have done these things to the least of these, my brethren, E Jesus falou: quando você faz estas coisas a estes pequeninos, you have done it unto me. você faz a mim. And these sheep said, they didn't even recognize themselves. E essas ovelhas a quem Jesus estava falando, elas nem se reconhecem como tal. They said, when did we do these things to you, Jesus? Elas perguntaram: quando que nós fizemos isso a você, Jesus? But again, when they did it to the least of these, it was like they were doing it to Jesus. Mas, na verdade, quando eles fazem isso aos pequeninos, então eles estão fazendo isso a Jesus. But they were surprised at this reward of grace. Mas eles ficaram surpresos com esse presente, essa recompensa de graça. Because this is just what a saved sinner does. Porque isso é só o que um cristão, um salvo faz. And in contrast, those who did not do all those things were the goats who were cast away. Mas, em oposição, aqueles que não faziam essas coisas eram os cabritos que foram lançados. So let's ask ourselves, are we doing these things just in the context of everyday life? Então, vamos nos perguntar: nós estamos fazendo essas coisas no nosso dia a dia? I've thought about this a lot in my life, and I wonder something. Eu já pensei sobre isso muito na minha vida e eu cheguei a uma conclusão. I sometimes wonder if God places certain people in our church that test us. Às vezes eu fico pensando: será que Deus coloca algumas pessoas na nossa igreja que vêm para nos provar? They might be people with a lot of problems, Talvez sejam pessoas com muitos problemas. and they seem to soak up the resources of the church more than other people do. E parece que eles sugam a igreja mais do que outras pessoas. They're always receiving and they're not giving. Sempre recebendo, recebendo e nunca doando. And they might be sort of irritating and not likable. E talvez eles sejam um pouco irritantes e difíceis de gostar. I really believe that God is placing these people in our churches to test us. Eu realmente creio que Deus tem colocado essas pessoas nas nossas igrejas para nos provar. He's saying, are you going to care for them with humility? Deus está dizendo: você vai cuidar delas com humildade? Are you going to show them love and kindness even though you feel they don't deserve it?
Você vai demonstrar a elas amor e bondade, mesmo que você não ache que elas mereçam? even if they've brought the problems onto themselves, of their Mesmo- own fault. Mesmo que o problema pelo qual eles estão passando seja culpa deles? I would challenge myself and you to go back and read the verses from 1 John that Ananda opened with, Então eu quero motivá-las e encorajá-las a voltar e ler o versículo em 1 João and go and be kind to those kinds of people. e então sair e ser bondosas com esse tipo de pessoa. É prim- Okay, let's look at our own hearts and actions and words and examine ourselves. Então nós vamos olhar para dentro de nós, as nossas próprias ações e palavras e nos examinar. And if you've never experienced the love of God in your hearts, then He calls you to come to Him. Então, se você nunca experimentou o amor de Deus no seu coração, Ele te chama a vir até Ele. He says, "Come unto me, all ye that labor, and I will give you rest." Ele diz: venham a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Or if we've grown rusty in showing kindness to our brothers and sisters, Ou às vezes nós estamos um pouco enferrujados em demonstrar bondade aos nossos irmãos. let's take all these beautiful examples and principles and redouble our efforts. Vamos pensar nesses princípios e redobrar os nossos esforços. And let's go forward showing exuberant love to our church family and beyond. E sigamos demonstrando um amor exuberante aos nossos irmãos e familiares. So, my third and final point is, what are some practical ways to do this? E o meu quarto ponto e último é algumas formas práticas de fazer isso. We heard last night about the church being a body, Ontem à noite nós ouvimos sobre a igreja ser um corpo. and everybody is a different part of the body. E cada um é uma parte diferente do corpo. We are all different from each other. Todos nós somos diferentes umas das outras. Each one of us has gifts, E cada uma tem dons. some many gifts, and maybe some just one gift. Algumas têm muitos dons, mas talvez outras apenas um. But none of us can do everything. Mas nenhuma de nós pode fazer tudo. We all need each other. Todas nós precisamos umas das outras. So if we each use our own gifts, then there should be enough love and kindness to go around in every church. Então, se cada um de nós usarmos os nossos dons, então vai ter amor sobrando na igreja. How can we start? Como podemos começar? The first practical way is plain and simple friendliness. Sorry? Plain and simple friendliness. Ok. Então, o primeiro passo que você pode começar é simplesmente sendo amigável. I don't know if this works in Portuguese, but I always say smiles travel miles. Ela não sabe muito bem a expressão em português, mas ela sempre diz que um sorriso vai longe. For most of us, it's easy to just say hello, how are you, and give hugs and kisses. Para muitos de nós é fácil dizer oi, dar um abraço. I say most because I know there are some people that struggle with depression, and this is not so easy. E eu digo que para muitos é fácil porque eu sei que algumas pessoas têm lutado contra a depressão e isso então não fica fácil. Or they may be bearing very heavy burdens, and a smile is not so easy. Ou talvez eles tenham fardos muito pesados e então um sorriso não é fácil. And I don't want to add to your burdens if that's you. E se esse é o seu caso, eu não quero acrescentar ao seu fardo com o que eu tenho a dizer. But for most of us, we can do this. We can smile and be friendly. Mas para a maioria de nós podemos fazer isso. Nós podemos sorrir e sermos amigáveis. We had an older lady at our church who she lived alone. She was divorced, and so she was alone. Na nossa igreja, nós tínhamos uma senhora que vivia sozinha. Ela já estava no fim da vida, então ela era sozinha. And the least little friendliness at church, "Hi, Pauline, how are you?" It just touched her so much. It meant so much. Então, a menor forma de simpatia na igreja tocava o coração dela muito. We can ask about someone's health Nós podemos perguntar para alguém como vai a sua saúde and check on them next week to follow up. e na semana seguinte ver como é que está o caso. Ask how
how a job interview went. Pode perguntar para alguém como que foi a sua entrevista de emprego. So also following up on that is so important in the week, not just on Sundays. Mas é importante também que durante a semana você se envolva, não apenas no domingo. Give them a phone call and say, how did your medical test turn out? Você pode ligar e perguntar, e aí, como é que foi aquele exame? And reach out and help them. E procure as pessoas e ajude as pessoas. One person can't take care of everybody, but if you pick someone, one or two people to show your care to, then the church will be taken care of. Uma pessoa só não consegue cuidar de todo mundo. Mas se cada uma escolher uma ou duas pessoas para cuidar, então vai ter cuidado para todo mundo. When new people visit your church, they should be welcomed by multiple people. Quando pessoas novas chegam na igreja, elas devem ser recebidas por várias pessoas. Even if it takes you going out of your comfort zone. Ainda que isso seja um pouco inconveniente para você. And once we do that, we will feel good about that and want to do it some more. E quando nós fazemos isso, nós vamos gostar de fazer isso e vamos querer fazer mais. Or we could be like Ananda's little daughter who goes up to people and says, Ou então a gente pode ser como a minha filha Emília, que chega nas pessoas e fala: we're all out of popsicles. acabou o picolé. To start a conversation. Puxando assunto assim. I thought that was so cute. Eu achei que isso foi muito fofo. The second way, practical way we can be friendly to people in our church A segunda forma prática é nós podemos ser simpáticos com as pessoas na igreja is to look out for what the Bible calls the least of these. e procurar aqueles que a Bíblia chama dos pequeninos. Jesus went out of his way to reach out to those who were sick and destitute, Jesus ia além do que ele podia fazer para alcançar aqueles que estavam enfermos e sem nada, those who were downtrodden and rejected by others. aqueles que eram pisoteados e rejeitados pelos outros. You know who they are in your own church. Você sabe quem são essas pessoas na sua igreja? They might stand on the edge of the room in a crowd all alone. Talvez eles fiquem pelos cantos, quando tem as pessoas reunidas, sozinhos. They might feel too shy, or maybe they were rejected by others in the past. Talvez eles sejam tímidos ou tenham até sido rejeitados por outros no passado. Maybe it's a mom who's a little bit frazzled, her kids are running all over the place. Talvez seja uma mãe que está um pouco perturbada, os filhos estão correndo. And people might think, well, she doesn't have her kids in control. E as pessoas talvez pensem, ela não sabe controlar os filhos. Or it may be someone who struggles with mental health issues. Ou talvez seja alguém que luta contra problemas de saúde mental. I urge every one of us to set our radar to look for these who are the least of these, our brothers and sisters. Então eu quero encorajá-las a procurar por essas pessoas que seriam considerados pequeninos. Notice someone who might be sitting alone at coffee time Presta atenção para quem está sentado sozinho na hora do cafezinho. and go sit with them E vai sentar com ele. and show the love and kindness of Jesus Christ. E demonstre o amor e bondade de Jesus Cristo. Get to know them and see what their personality is like. Conheça mais sobre eles e saiba mais sobre a personalidade. The third practical way is do the small things. E a terceira coisa prática é faça as coisas pequenas. Jesus said, whoever gives a drink of cold water to the little ones Jesus disse que aquele que der algo a beber ao pequenino will not lose his reward. não perderá a sua recompensa. A cup of cold water is so small. Um copo de água fria é uma coisa tão pequena. And the other things we listed from Matthew 25 are also small. E as outras coisas que foram listadas em Mateus 25 também são pequenas. And God says we'll be rewarded for these things. E Deus disse que nós vamos receber recompensa por isso. He's not asking us to do big things like go build an orphanage or solve a hunger problem in another country. Ele não está pedindo para a gente ir construir um orfanato ou solucionar o problema da fome no mundo.
Although if you feel called to that, that's wonderful. Mas se você sente esse chamado, isso é ótimo. He's saying, be faithful and kind to those who are in your reach. Ele disse, seja fiel e bondoso àqueles que estão ao seu alcance. It's so simple. É muito simples. The fourth practical way is to train our children. A quarta forma prática é treinar os nossos filhos. Those of us who are parents and grandparents have an opportunity to multiply kindness. Aquelas de nós que são mães ou avós têm a oportunidade de multiplicar a bondade. It's so very important to train our children to be kind. É muito importante treinar os nossos filhos a serem bondosos. We can't be hypocritical. Nós não podemos ser hipócritas. We can't say unkind things at home about someone and then go and be sweet to them at church. Não dá para criticar uma pessoa em casa e depois, quando vê na igreja, ser amoroso. We need to be consistent. Precisamos ser consistentes. And our attitude towards other people shown in the home shows our children who we truly are. E a nossa atitude com as outras pessoas e quando nós estamos em casa mostra para os nossos filhos quem nós somos de verdade. That's why from our very, very hearts we need to be filled with the Holy Spirit. E é por isso que nós precisamos ter os nossos corações preenchidos com o Espírito Santo. And our hearts and lives need to be aligned with the gospel of Jesus. E os nossos corações, nossos desejos precisam estar alinhados com o coração de Jesus. Remember, love is the summary of Scripture. Lembre-se, o amor é o resumo das Escrituras. And God's love in our hearts will flow out to those in private and in public. E o amor dos nossos corações vai fluir para as pessoas, tanto em casa, em privado, como quando estamos em público. When we see the natural sinful tendencies in our children and when we see unkindness, we must root it out. Então, quando nós vemos a tendência natural pecaminosa no coração dos nossos filhos, nós temos que cortar pela raiz. Some children are born with empathy, that they see the pain of other people. Algumas crianças nascem com empatia em ver a dor do próximo. But if they don't have this naturally, we have to teach them empathy. Mas se eles não têm esse traço naturalmente, então nós devemos ensiná-los a ter empatia. Did you notice old Mr. Sales? He looks so sad because he lost his wife. I'm sorry, who's that? As an example, did you notice old Mr. Sales that he looks so sad? Por exemplo, você pode ver alguém na igreja, um viúvo que perdeu a esposa e está tão triste. What can we do to help him? O que nós podemos fazer para ajudá-lo? Let's make him a meal and send him a card. Vamos fazer uma jantinha e mandar para ele. And involving your children in that, and that will draw out empathy in their hearts. E envolva os seus filhos nessa atividade. E isso vai fomentar a empatia nos corações deles. And it's amazing how children will respond to this. E é incrível como as crianças respondem a isso. Also, the whole idea of no one left alone at church needs to be taught to our children. E também o princípio de que ninguém deve ficar sozinho na igreja tem que ser ensinado aos nossos filhos. Teach them to reach out to their peers. Ensine-os a procurar os colegas deles. Next, hospitality is a very practical way of showing kindness. E uma outra forma muito prática de demonstrar bondade é a hospitalidade. We talk about the gift of hospitality, but every Christian is called to be hospitable. Nós podemos falar do dom da hospitalidade, mas todo cristão é chamado a ser hospitaleiro. And Jesus told us to be hospitable to those who couldn't repay us the favor. E Jesus nos mandou sermos hospitaleiros àqueles que não têm como retribuir. The poor, the lame, the blind. O pobre, o aleijado, o cego. That's the way to show hospitality. E essa é a forma de mostrar hospitalidade. And Jesus also even offers us rewards. E Jesus, ainda assim, nos oferece recompensas. We are rewarded with blessings. Nós somos recompensadas. And he says those
favors that kindness will come pouring back to us. Nós somos recompensadas com bênçãos. E ele diz que esses favores que prestamos vão ser derramados em nós. The final way to show kindness to others is to share the gospel. E uma outra forma de demonstrar bondade aos outros é compartilhar o evangelho. Whether it's to someone who's unsaved in your church or to someone in your neighborhood or in the community. Talvez para alguém na igreja que não seja salvo, ou alguém no seu bairro, na sua comunidade. We each need to have a personal experience with God. Cada um de nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus. We need to repent of our sins and believe on Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e acreditar em Jesus. And what greater way to show kindness to a perishing soul than to share the gospel with them? E que forma maior temos de demonstrar bondade com alguém do que compartilhar o evangelho? Come and let me tell you what God has done for my soul. Vem cá, deixa eu te mostrar o que Deus fez pela minha alma. Even kindness itself is a message to the unsaved. E até mesmo a própria bondade é uma mensagem a quem não é salvo. People might wonder, why are you so kind, even to those who are not kind to you? As pessoas vão ficar pensando, por que você é tão bondosa, mesmo quando os outros não são bondosos com você? And it's because, you can say, it's because Jesus was kind to me. E aí você pode responder, é porque Jesus foi bondoso comigo. So in conclusion, then let's aim to do our part in our own churches to show kindness to others. E para terminar, vamos nos esforçar para demonstrar bondade aos outros na nossa igreja. And to make our church a warm, inviting place. E para fazer das nossas igrejas um lugar acalorado e convidativo. And that God will fill our hearts to overflowing with His love. E então Deus vai transbordar no nosso coração com o seu amor. And together we can be a true church of God. E juntas poderemos ser uma igreja verdadeira de Jesus, Jointly fit together. que cabe, que encaixa junto And let's glorify God together. e que glorifica a Deus junto. We can only do it with His help. Mas nós só podemos fazer isso com a ajuda dele. But He's willing to help because He's our kind Savior. E ele está disposto a ajudar, porque ele é o nosso Salvador bondoso. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, we pray that will make us kind as Jesus. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça bondosas como Jesus. Help each one of us to use our own gifts, Ajude a cada uma de nós a usar os nossos dons. and that together our church would exude love and kindness. E que, em união, a nossa igreja possa ser exuberante em amor e bondade. And be with those who are victims of unkindness. Mesmo aqueles que foram vítimas de crueldade. Help them to go to the cross for help. Ajude o Senhor a ir até a cruz e procurar ajuda. Lord, forgive our sins Senhor, perdoa os nossos pecados and help us to glorify Thy name. e nos ajuda a glorificar o Teu nome. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.